Boa noite, irmãos. Cadê o Malaquias? Ah, Malaquias, nunca teve teu nome tão falado, hein, Malaquias? Eu nunca tive um instituto bíblico tão profético com um Malaquias e um Zacarias e um Jesus. Esse é um Instituto Plus. Muito bem, irmãos. Nas duas últimas quartas-feiras, nós falamos sobre a indiferença dos judeus para com o amor de Deus. Judeus lá dos dias de Malaquias. Fizemos uma confrontação, uma relação direta com a nossa indiferença em relação ao amor de Deus. E o ponto em comum é que, como os judeus dos dias de Malaquias, ninguém ali estava negando a existência de Deus, o amor de Deus num sentido cuidador ou salvador, mas estava se negando o amor de Deus num sentido integral do termo. Um Deus que ama o tempo todo, em qualquer circunstância, e que as circunstâncias difíceis ou desfavoráveis não diminuem o amor de Deus. Eu creio que é esse o ponto que nós temos muito em comum. Eles iam à igreja, eles entregavam suas ofertas no templo, faziam todo o ritual da lei de Moisés, mas tinham um descontentamento com a situação ao redor deles, de moralmente ainda muito debilitados diante do contexto pós-cativeiro, e só viam as dificuldades, não conseguiam encontrar nas dificuldades segurança do amor de Deus como um amor integral. Um amor que cuida, e o fato desse amor de Deus cuidar implica em nos colocar do jeito dele, um caráter moldado nos padrões dele. E isso levou o povo a um descontentamento e uma falta da percepção correta do amor de Deus. Isso deixou Deus, obviamente, indignado. E Deus fala do seu amor, dá os motivos do seu amor, mas depois os disciplina. Nós estamos ainda na primeira parte. O que nós vamos ver hoje é exatamente como Deus expressa o seu amor, como Deus explica: olha, eu amo vocês, eu sempre os amei. Como é que Deus ilustra isso? Como é que Deus justifica essa afirmação, eu sempre os amei? Deus vai nos dar, então, ou vai tirar todas as nossas possíveis justificativas para essa indiferença que temos quando julgamos que as coisas não estão como nós gostaríamos, e então questionamos bondade e amor de Deus. Deus vai dizer o porquê que Ele ama tanto. Vamos ler da metade do verso 2. Na verdade, vamos ler o verso 2 de novo, até o verso 5. Deus diz então, através do profeta Malaquias: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntaram: de que maneira nos amaste? E Deus responde através do profeta: não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa,
povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado mais uma vez por podermos estar aqui prestando este culto ao Senhor, pela vida de cada irmão, ó Pai, que aqui está nesta noite, os que nos visitam também, te agradeço. Depois de um dia de trabalho, ó Deus, eu peço que o Senhor renove o vigor, dê saúde física, ânimo, para que possamos estar aqui atentos, ligados mais uma vez à Tua palavra. Que esse tempo seja também um tempo restaurador para o nosso, não somente para a nossa alma, mas também para o nosso físico. Eu peço isso, ó Deus, pela vida de cada um e mais uma vez a Tua provisão para a Tua palavra que será ministrada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A solução de Deus, então, para a indiferença do povo é fazê-los compreender, considerar a maravilha da eleição soberana de Deus. É assim que Deus demonstra ou mostra ao povo o seu amor. Não tem nenhuma outra... Deus fez muitas coisas pelo seu povo, pela nação de Israel. Mas Deus decidiu que justificaria esse termo, eu sempre os amei, que como eu disse na mensagem passada ou retrasada, o tempo verbal dessa sentença aqui implica num amor que começou no passado, é visto no presente, se estende no futuro. Deus justifica essa imensidão de amor não através de feitos maravilhosos que Deus causou ou promoveu na vida dos judeus, na nação de Israel. Não, Deus não cita nenhum desses eventos. Deus diz unicamente: eu vou fazer vocês considerarem a eleição soberana de um Deus santo. Quero que vocês pensem e lembrem do meu amor, lembrando da soberania da minha eleição. Eu vou tentar explicar isso com 4 sentenças. A primeira delas diz que a eleição soberana de Deus o exalta como Senhor do universo. Eu estou muito impressionado com a concordância totalmente não proposital das mensagens de domingo em Romanos com Malaquias. Eu não fiz isso de propósito. E, em particular, a mensagem de hoje está absolutamente dentro do que vai ser dito no próximo domingo. Eu não tive a menor intenção de fazer este arranjo. O fato é que nós no primeiro momento, nós dizemos que cremos que Deus é soberano. Mas quando essa soberania mexe em alguma paixão, algum desejo intenso do meu coração por alguma coisa, contraria a minha vontade, de alguma forma, nós vemos que a nossa vontade tende a ser soberana e o Deus soberano se torna normalmente injusto, ou, a frase mais comum, Deus não quer isso. Muito rapidamente as nossas convicções sobre soberania de Deus, quando somos de alguma forma confrontados em nossos interesses, diminui a soberania de Deus na nossa perspectiva, em nome da nossa própria obstinada e determinada vontade, ainda que esteja na contramão da vontade soberana de Deus, que vai acontecer de qualquer maneira. Creia eu ou não, a vontade de Deus ela é soberana.
acontece porque ele é Deus. Ele é perfeitamente bom, perfeitamente santo e perfeitamente justo. Deus que não comete erros. E eu creio que é nessa linha que Deus fala através do seu profeta, tentando fazer o povo considerar a verdade fundamental da vida deles. Vocês ainda existem porque eu elegi vocês. É isso que Deus está dizendo. A eleição soberana de Deus o exalta como Senhor do universo, Criador de todas as coisas, de tudo ao nosso redor. Os versos 2 e a primeira parte do 3 diz assim: não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Irmãos, Deus está citando aqui individualmente Jacó e Esaú, e eu creio que eu disse alguma coisa disso semana passada, mas Deus, apesar de citar esses dois indivíduos naquele momento da história daqueles dois indivíduos, Deus está enxergando as nações que viriam desses dois indivíduos. De Jacó veio Israel e de Esaú veio Edom. Então Deus, na sua soberania que transcende tempo, no seu amor que já iniciou no passado, acontece no presente e se estenderá até a consumação de tudo, e Ele continuará sendo santo, justo, soberano e um Deus de amor. Deus via aqueles dois naquele momento, mas já enxergava Israel e Edom. Em particular, os edomitas, ou seja, os que vieram a nação que veio de Esaú, mais adiante um pouco, eles se levantariam contra Deus, eles se levantariam contra o povo de Deus, a nação de Israel, eles se aliariam aos pagãos babilônios e trabalhariam juntos pela destruição de Jerusalém, pela pilhagem de Judá. Foi como se os edomitas fossem uma tropa de apoio da região mais próxima ali, fronteiriça com Israel e Judá, para que, conhecendo talvez a dinâmica do dia a dia deles, para que pudessem ser de fato eficazes e destruidoramente falando eficazes na conquista, na tomada daquele povo e no levada para o cativeiro. Depois, se vocês quiserem olhar isso melhor, vão para Obadias. Obadias, nos versos 10 em diante, você vai encontrar estas afirmações aqui que eu estou dizendo. Então, Deus determinou que as pessoas descendentes de Jacó, ou os judeus, seriam o povo escolhido, mesmo diante das realidades dos edomitas serem muito maus, e da possibilidade até de extinção. Caso não fosse a proteção de Deus para com os judeus, poderia ter acabado a nação de Israel. Aí você pode dizer assim, depois se você quiser ler um pouco mais sobre isso, vai para Deuteronômio capítulo 4, verso 7, você vai ler bastante sobre esse assunto, e nós já passamos nesse tema na nossa série em Gênesis, não é? Mas vale a pena uma tornada aí, caso você queira lembrar este assunto. Mas assim, mas pastor, Deus então protegeu os judeus, isso não foi justo. E os não-judeus? Deus elegeu os judeus para que pudessem ser seu povo, para adorá-lo em Jerusalém, no templo, as promessas escatológicas para os judeus e tudo mais. E os outros? Deus não foi justo. O problema é que nós temos que parar com este pensamento que minimiza o significado de soberania de Deus. Acabei de citar aqui
de que Deus é o soberano Senhor do universo. Se Deus tivesse me ligado, eu mandado um e-mail perguntando: o que você acha, Elcio? Senhor, por que você não deu uma chance para os outros? Mas ele não está preocupado com a minha opinião, ele é soberano. Eu acredito que aqueles que ainda lutam contra a doutrina da eleição, eles estão em atrito quanto ao fato do direito de Deus ser Deus. Em função da mensagem de domingo que vem, e tudo somou, né? Quando pensamos nessa questão da soberania de Deus na eleição do homem e resistimos a isso por algum motivo, talvez muito mais ligado a algum tipo de tradicionalismo do que conceitos bíblicos, porque biblicamente são muitas as bases para crermos na soberania de Deus na salvação do homem. Muitas. A questão é que nós não gostamos disso normalmente, porque tira de nós o controle das coisas. Nós queremos de todas as formas mandar, controlar, se possível, até Deus. E quando eu me vejo numa situação que envolve vida ou morte, eternidade, eu quero poder controlar isso de alguma forma. Então estamos já com um duplo questionamento. Estou questionando bondade de Deus e soberania de Deus. Porque se eu julgo que há algum tipo de ausência de bondade na soberania de Deus em salvar um povo, uma humanidade que jamais o escolheria porque estava morta em pecados e delitos depois da queda, e ainda assim eu questiono a doutrina da eleição ou a soberania de Deus para salvar pessoas, é porque eu não entendi nada mesmo. E eu estou questionando definitivamente o direito de Deus ser Deus. Porque não há nada mais opressivo do que eu ter que ter algum tipo de mérito para ser salvo e ter o privilégio da eternidade. Isaías capítulo 45, verso 9, vai falar sobre o fato de que Deus é o olheiro e que nós somos, no slide, diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao olheiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Irmãos, se o olheiro diz: eu amo Jacó, mas rejeitei Esaú, o que o barro pode fazer? O que o barro pode fazer? O que a gente não pode ignorar é o critério que Deus utiliza nesse ato soberano, eletivo. Paulo diz em Romanos 9, versos 11 a 13, que Deus faz sua escolha sem mérito algum do escolhido. Diz assim: antes, falando sobre Esaú e Jacó, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, a mãe de Jacó e Esaú: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, aqui então é a citação feita lá em Gênesis: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então fica absolutamente claro que Deus não está lidando com o mérito de ninguém para decidir soberanamente sobre a salvação de pessoas
já mortas em pecados e delitos, depois da queda, já completamente incapazes de promover para si qualquer tipo de mérito para serem salvos, dependendo de Deus até mesmo para crer em Deus salvificamente, dependendo da obra do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Caso contrário, nem isso o homem seria capaz de fazer. Uma outra declaração sobre esta questão diz que a eleição soberana de Deus nos humilha como pecadores, pecadores indignos. Uma das dificuldades de nós lidarmos com a questão da soberania de Deus na salvação do homem é porque a maioria de nós não questiona que somos pecadores, mas nem todos questionam a sua indignidade. Nos achamos pecadores não tão ruins. Pecadores que oram muito, que leem muito a Bíblia, que já são crentes há muito tempo. Demoramos muito a acreditar que somos pecadores e merecedores da graça que recebemos. Graça já é um favor imerecido. A ideia aqui proposta é que eu não mereço nem sequer o favor imerecido. Se nós formos medir aqui o caráter de Esaú, ele era melhor que Jacó. Falamos disso lá na série em Gênesis, né? Ele era melhor de caráter naquele momento do que Jacó. Jacó era um enganador, já dizia seu nome. Jacó era matreiro, manipulou seu pai para ter a bênção da primogenitura, a bênção da família, né? Fez lá suas falcatruas, e nesse processo aí Esaú ficou muito invocado, ficou com raiva mesmo, né? Nós vimos. Mas depois, não somente Esaú superou a raiva, como quando encontrou-se com Jacó, correu até ele e pediu perdão. Muito obrigado, Paulo. Jacó, o que Deus amou, e Esaú, o que Deus rejeitou. Se fosse depender do caráter deles, houve uma contradição. Mas o que fecha, no caso desses dois homens, e no nosso caso, é que todos nós somos pecadores. Esaú, Jacó e nós. Todos nós completamente indignos e merecedores dos cuidados de Deus. E a soberania de Deus, ela é humilhante nesse aspecto. A soberania na salvação do homem. Ela é humilhante porque Deus escolhe para salvar o que nós não faríamos. Nós não daríamos o que Deus nos deu a ninguém. Isso é humilhante. Quem não se humilha mais diante da salvação que recebeu pela graça, está completamente indiferente ao amor de Deus. Completamente indiferente. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. E como o apóstolo Paulo deixa claro, Deus fez isso antes que os gêmeos tivessem nascido ou fizessem qualquer coisa boa ou ruim. Então não tem nada a ver com algum tipo de preferência divina, que é o maior problema daqueles que se arrepiam quando ouvem a palavra eleição. É uma grande perda de tempo espiritual rejeitar doutrina tão graciosa. Ainda assim, pode ser que exista alguém que ainda pense que isso não é justo da parte de Deus. Aí Paulo continua nos versos 14 a 18 do capítulo 9 de Romanos, por favor. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto?
maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Interessante a citação de Faraó aqui, ou a citação que é feita por Paulo, lá do contexto de Gênesis, dizendo que Deus levantou o Faraó na posição que o levantou, para que através dos feitos do Senhor, por meio da saída do povo de Israel do Egito, dos muitos sinais que Deus permitiu ali, através da liderança de Moisés, na saída do povo do cativeiro egípcio, Deus ficou temido em todas as nações, porque ninguém continha o Deus de Israel. Mas Deus levantou um soberano terreno, para que o soberano do céu o humilhasse. E que ficasse vista entre as nações que Deus, Ele é absolutamente Senhor do universo. E Ele, através da sua eleição soberana, Ele humilha os pecadores indignos. Irmãos, Deus seria perfeitamente justo em condenar toda a raça humana. Nós já vimos lá em Romanos 3, 23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu entendo que a falta de submissão a essas verdades, na verdade, revela apenas o quanto o nosso ego ainda nos impede de enxergar essa tragédia do nosso próprio pecado. A falta de submissão a essas verdades espirituais, a falta de submissão à soberania de Deus para tudo, como Senhor do universo. Deus não é soberano apenas das coisas que me convém acreditar. Deus é soberano de tudo, sobre o universo. Essa tendência que nós temos de escolher aquilo que nós vamos deixar Deus ser soberano apenas implica num coração ainda altamente resistente para enxergar o quanto a tragédia do pecado estragou a nossa vida e quanto nós ainda lutamos contra a indiferença ao amor de Deus. O quanto a nossa mente ainda não compreendeu, não alcançou. O amor de Deus é enorme. Irmãos, Deus não precisava ter tido misericórdia de você e de mim. Deus não precisava ter salvo você e eu. Deus não precisava ter me convencido do meu pecado e me atraí-lo a Ele mesmo. Deus não precisava ter mandado Jesus morrer na cruz por você e por mim. Deus não precisava na sua soberania. Quando nos colocamos indiferentes a esta realidade, é porque nós não percebemos o tamanho do estrago que o pecado causou na nossa vida. Isso apenas revela a nossa indiferença, a nossa ainda não compreensão completa do que significa amor de Deus, do que significa eu sempre os amei. Aqui da primeira parte do verso 2. Terceira declaração que eu quero apresentar para que a gente possa compreender por que Deus cita exatamente a sua soberana eleição para mostrar ao povo que sempre os amou. A eleição soberana de Deus é o que faz com que as pessoas sejam diferentes. É a soberania na eleição
do homem, ou de Deus na eleição do homem, que faz com que as pessoas sejam diferentes. Irmãos, Deus está dizendo assim para Israel: olha, a razão pela qual vocês estão de volta do cativeiro babilônico, não somente isso, não somente vocês, eu trouxe vocês de volta do cativeiro babilônico, mas além disso, eu estou decretando a Edom, aos edomitas, que por mais que eles se esforcem para reconstruir, para restaurar a sua terra, as suas propriedades, as suas vidas, Deus fala no verso 3, eu vou transformar vocês, eu não vou permitir que vocês reconstruam nada, e vocês serão conhecidos como terra devastada, morada de chacais do deserto. E ainda no finalzinho do verso 4, diz que eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Uau! É só isso que Deus está dizendo para esse povo indiferente ao amor dele. Eu não somente elegi vocês, tirei vocês do cativeiro egípcio, como o inimigo mais próximo, o maior opressor que vocês tinham, fazendo fronteira com vocês, eu vou impedir que eles destruam vocês. Eles não se levantarão mais. Para vocês, Israel, que eu escolhi. Em outras palavras, houve uma grande diferença entre Israel e Edom, sem dúvida. Um era um povo perverso, que se aliou com os inimigos de Deus e com os inimigos do povo de Deus, tornando-se também inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Mas essa diferença não tinha nada a ver com qualquer coisa ligada imediatamente a Israel ou Jacó, ou Edom e Esaú, mas tinha tudo a ver com o amor soberano de Deus em preservar o seu povo com um propósito maior, com um propósito primário de preservar seu povo, que seria o berço do Messias. Então esse negócio que a gente tem de ficar olhando para a eleição como se Deus estivesse fazendo algum tipo de joguinho de xadrez conosco, Deus elege segundo os seus propósitos soberanos. Deus ama de acordo com o seu caráter e com os seus propósitos soberanos. Deus guardou Israel, seu povo. Deus livrou Israel de ser extinta, de ser dizimado pelas nações vizinhas, por tudo que acontecia ao redor deles e eles, pela própria desobediência deles. Deus protegeu o povo, puniu, disciplinou, corrigiu, trouxe de volta, mostrando o seu amor pelos seus, mas o propósito primário era que desse povo viria o libertador, viria o redentor, o Salvador de Israel, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então Deus não está preocupado com o que eu acho ou deixo de achar. Deus continua soberanamente salvando e elegendo, de acordo com o seu amor e seu propósito eletivo e seus propósitos soberanos, que enxergam o que eu não enxergo e amam de um jeito que eu não sei amar. O fato, então, é que todos nós somos pecadores e a única coisa que nos faz diferentes, por isso a salvação também, essa obra soberana de Deus, nossa salvação nos faz pessoas diferentes. Por quê? Porque Deus nos revelou a sua graça salvadora. Porque pecadores somos todos. Mas Deus revelou àqueles que Ele elegeu a sua graça salvadora. É isso que nos torna diferentes. É isso que hoje a igreja evangélica, de forma geral, de forma mundial, está jogando fora. Não querem mais ser diferentes, querem ser iguais. Querem ser iguais ao mundo. A igreja evangélica brasileira,
Não está mais preocupada em portar-se como um povo que deveria estar constantemente humilhado diante da poderosa e santa mão de Deus, da soberania de Deus em salvar pecadores, em nos separar para Ele antes dos tempos eternos e revelar a nós a sua graça, e servi-lo alegremente, e se portar dignamente como cidadãos dos céus a partir das realidades do reino de Deus, como foi ministrado por Jesus no monte, mas não está optando por ser igual, abrindo mão da diferença. A única diferença, a única coisa que nos separa de uma humanidade pecadora, mortos em pecados e delitos, é que Deus decidiu revelar aos seus a sua graça salvadora. Agora pensa comigo. Se somos por algum momento indiferentes ao amor de Deus, pare e pense onde você estaria agora sem Ele. Para honestamente e pensa onde você estaria agora, se não fosse o fato de Deus ter decidido antes dos tempos eternos salvar pecadores como eu e você e nos tornar diferentes, não porque nós não somos pecadores, mas somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. E Deus decidiu fazer isso. Um povo que Ele separou antes dos tempos eternos para Ele, soberanamente. E a esse povo Ele decidiu revelar a sua graça salvadora. Quando abrimos mão disso, é porque a indiferença ao amor de Deus está mais acomodada em nosso coração do que nós imaginávamos. Estamos muito esquecidos dessa verdade tão fundamental à nossa vida. Onde nós estaríamos agora, se não fosse o fato de Deus ter decidido revelar a mim e a você a sua graça salvadora. O fato é que nós estaríamos perdidos, sem Deus e sem esperança nesse mundo. Por maior que seja a tua crise agora, por maior que sejam os conflitos que você esteja vivendo, sem Deus, sem a graça salvadora que um dia nos alcançou, estaria muito, muito, muito pior. Sem esperança para o futuro e sem nenhuma alegria no presente. Essa é a condição do homem sem Deus. Isso é desastroso. É por isso, então, vamos ver a última declaração. A eleição soberana de Deus deve nos levar a exaltá-lo. O verso 5 diz assim: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Irmãos, nós existimos, nós fomos salvos soberanamente pela graça de Deus, para exaltar a Deus, para glorificá-lo, honrá-lo, diante do seu grande amor, demonstrado por nós que merecíamos a sua ira, mas recebemos o seu amor. Deus salvou o incapaz, Deus salvou aquele que não merecia nada a não ser a ira divina, exatamente para que nós o exaltássemos, o honrássemos, numa realidade de mundo tão desastrosa. Deus nos tornou seus filhos, Deus nos tornou seu povo, quando nós fomos salvos pela sua graça, através de Cristo Jesus. Para quê? Para anunciar seu amor, para anunciar sua justiça, para exaltá-lo como Rei e Senhor, em um mundo completamente lançado em trevas. Foi para isso que nós fomos salvos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, há uma mensagem que tem um tom exclusivo, num primeiro momento, para os judeus, mas se encaixa numa aplicação indireta à realidade da igreja, como salvos em Cristo Jesus, que Deus retirou do mundo e nos trouxe para a condição de filhos e herdeiros. E tem tudo a ver esse texto com este momento onde nós fomos salvos para exaltá-lo. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: vocês, porém,
são geração eleita. Vamos ler juntos, do começo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora, sem Cristo nós não éramos nada. Nada. Em Cristo nós somos povo de Deus. Povo que Deus chamou para Ele mesmo. Para mostrarmos as maravilhas da sua grandeza, do seu amor, da sua justiça no mundo de trevas. No mundo morto em pecados e delitos. Quando o crente se sente meio inútil, eu creio que é um dos fatores disso é a perda da percepção, a não compreensão quanto à indiferença ao amor de Deus. Está acontecendo uma indiferença e você está tentando encontrar outros nomes para isso. Aí você procura alguns culpados, é pastor, é igreja, é falta de programas, é falta disso, é falta daquilo. Aí eu procuro uma série de culpados para me justificar. Esse é o primeiro momento do pecador impenitente, né? Do pecador que não está ainda reconhecendo que o problema está no seu coração. Um segundo momento, ele começa talvez a diminuir esse leque, começa a perceber que a coisa não está tanto em volta, mas está mais consigo mesmo. Talvez num terceiro momento ele perceba que Deus o ama e ele vai, e nós então nos colocamos quebrantados diante de Deus, pedimos perdão e aí Deus nos levanta com a sua graça, com a sua misericórdia e voltamos então a ter a percepção do seu amor e compreender a beleza, a grandeza. Eu vou usar uma expressão aqui complicada, aos nossos olhos, a injustiça da nossa salvação. O que é justiça de Deus, humanamente, é injustiça. É injusto que eu seja salvo. Eu sou ruim demais. Aí Deus diz assim, é por isso que não é por tua causa que você é salvo, é por causa do meu filho que você foi salvo. É por causa de Jesus Cristo que você foi salvo. Aí quando a gente compreende isso e percebe que isso aconteceu porque Deus soberanamente me separou para Ele, aí eu começo a perceber que o meu papel, então, como salvo, é mostrar o amor de Jesus e exaltar o nome de Deus, através do meu pensar, do meu agir, das minhas atitudes como cidadão do reino dos céus, num mundo perdido. E aí aquilo que anteriormente me fazia com que eu me sentia inútil, a compreensão do amor de Deus vai me tornar útil. Porque agora eu tenho que fazer sempre. Eu estou sempre cheio de serviço do Senhor para fazer. Porque eu compreendi o meu estado sem Deus. E por isso percebi o que Deus fez em minha vida e eu exalto, eu o adoro, eu o sirvo, a tempo e fora de tempo. Então o que antes era inútil, agora é útil. Porque eu compreendi a grandeza da soberania de Deus na minha salvação. Grandeza do amor de Deus que removeu então essa indiferença e me pôs em ação para servi-lo. Meu querido irmão, se você por algum motivo ainda identifica algum tipo de indiferença para com o amor de Deus, eu queria muito que você considerasse essa maravilha de Deus ter escolhido você, salvo você, para cumprir este plano soberano de exaltá-lo, de glorificá-lo, num mundo sem esperança, num mundo sem Cristo, num mundo perdido. Aí, se você for bem honesto, você vai fazer assim, mas Deus escolheu a mim para mostrar a grandeza dele num mundo perdido? A mim? Para você ver. A mim também. Exatamente isso. Exatamente isso. Alegre-se então com a soberania justa e santa de Deus.
e com esse amor que Ele disse para o seu povo, através do profeta Malaquias: eu sempre os amei. A atitude de vocês contra o meu amor é indigna, e eu vou discipliná-los por isso. Do verso 6 em diante, agora vamos ver uma sequência muito dura de disciplina do Senhor. Mas Deus provou aquele povo: eu sempre os amei. E como eu continuo amando, eu vou trazer vocês de volta. Eu vou disciplinar vocês, até que vocês recobrem o que vocês perderam. Até que vocês abandonem a indiferença e me tratem como Senhor e como Rei. É isso que nós veremos agora dos versos 6 em diante. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Diante desse trabalho que eu estou estudando e nós estamos vendo juntos, o que mais tem me confrontado é a necessidade de eu não precisar me ver nos versos 6 em diante. Nós nos veremos aqui várias vezes. Várias vezes nós nos encontraremos aqui, nos versos 6 em diante, onde Deus disciplina o seu povo, unicamente com o propósito de mostrar o quanto Ele os ama. E por isso os disciplina, para que eles se arrependam e parem com um relacionamento indigno para com um Deus de amor. Então a minha oração agora, por nós como igreja, por você, é que a gente pare agora com qualquer tipo de indiferença para com o amor de Deus. Tenhamos um coração plenamente grato pelo fato de Deus, soberanamente, ter separado um povo para Ele. E dentre esses nós estávamos lá. Não foi por mérito nenhum, nós estávamos perdidos. Mas porque Deus realmente decidiu amar pecadores. Vamos orar. Pai amado, muitíssimo obrigado pela oportunidade de nos vermos aqui, ó Pai, no cenário deste momento do profeta Malaquias profetizando do Senhor ao seu povo. Verdades espirituais que dizem respeito a nós de uma maneira assustadoramente presente. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos liberte de qualquer tipo de indiferença que nos faça perder a percepção da grandeza do Teu amor e da Tua soberania que nos alcançou e nos salvou e nos trouxe para Ti mesmo, apesar de nós, Senhor. Ajuda-nos a Te amar de tal maneira, ó Pai, que vamos Te servir, vamos nos envolver com a Tua palavra, buscando Te obedecer e uma vida santificada, não porque nós somos melhores do que nada, mas porque o Senhor é um Deus de amor e nos salvou e nos deu o Seu Espírito. Nós temos tudo que precisamos para sermos homens e mulheres que revelam este amor e que exaltam o Teu nome diante de tão grande salvação. Não nos falta nada. Ó Pai querido, ajuda-nos a Te amar intensamente, nos apegar a estas verdades que envolvem a nossa salvação com grande temor e tremor. Assim eu Te peço, Pai Santo, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, uns com os outros. Grupos de 4, por favor.